Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de João, capítulo 15, versículo 4, e diz assim: Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Deus deseja estar conosco, ter um relacionamento bem próximo. Por isso que foi anunciado que seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mas como todo relacionamento, a intimidade ela só chega se houver interesse dos dois lados. Não adianta se apenas Deus deseja ficar perto de nós. Você e eu, segundo o versículo de hoje, precisamos permanecer com Ele. E em resposta, Ele permanecerá conosco. Você é livre e por isso você precisa decidir se quer ficar com Ele. Deus nunca forçará sua permanência. Na parábola do filho pródigo, nós conseguimos ver isso. Quando o filho expressa que quer ir embora, o pai lhe entrega em silêncio a sua parte da herança e deixa ele ir. Não existe relacionamento unilateral. Permaneça e ele permanecerá. É assim que funciona o relacionamento com Deus. Como diz lá em Tiago, capítulo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Olha a condição. Você precisa se aproximar de Deus para que Deus se aproxime de você. É o que diz a palavra. Muitos pensam que Deus é um adolescente apaixonado, que você não quer nada com ele, e ele fica insistindo, correndo atrás, se humilhando. É certo que nada poderá nos separar do amor de Deus. É certo que ele amou o mundo todo, por isso que ele veio aqui à Terra. Mas relacionamento, intimidade, viver na presença é outro nível. É aliança, é compromisso. E isso tem condições para ambos que fizeram esta aliança, que assumiram este compromisso de ficarem juntos. Portanto, se aproxime e ele se aproximará de você. Era uma multidão que seguia Jesus, uma multidão de seguidores, mas só 12 discípulos eram mais chegados. E desses 12, 3 eram mais íntimos. Não basta ser seguidor, tem que estar engajado, como diz na linguagem atual. Por isso que foi profetizado que naquele grande dia da volta de Jesus, muitos vão dizer que fizeram muitas coisas em seu nome. E Jesus lhe dirá: não vos conheço. E é verdade que eles fizeram muitas coisas em nome de Jesus, mas não fizeram com Jesus, juntos, entende? Por isso que não são conhecidos. João não era o discípulo amado porque Jesus tinha seus preferidos, mas é porque João escolheu e buscou estar mais próximo. Até na cruz você consegue vê-lo fiel a essa amizade, a ponto de Jesus confiar sua mãe para que ele cuidasse. Que Deus quer estar conosco, isso ninguém tem dúvida. Isso é certo. Mas você quer estar perto dele? Ou melhor, não basta querer, é questão de escolher.
e pagar o preço por isso, pois temos que investir tempo e dedicação para construir um relacionamento íntimo. Como bem disse o salmista no Salmo 73, versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Como você pode falar de alguém que você não conhece? Ou como diz o versículo de hoje, como posso produzir os frutos sem estar junto dele? O pior é que tem gente querendo ter a mesma experiência daqueles que estão na presença do Senhor. Tem pessoas que não são íntimas, mas querem usufruir das bênçãos dos íntimos. E outros que pensam que porque fulano, que é um intercessor consagrado, que vive na presença do Senhor, que vai orar por mim e eu vou receber as bênçãos que ele tem, sem eu ter nenhuma ligação com o Pai. Não existe isso. Nós não podemos viver da experiência do outro. Outra coisa que preciso lhe lembrar é que o fruto é do Espírito, não é seu, é do Espírito. Então, sem ele, você pode até se esforçar com todas as suas forças, mas você não vai conseguir produzir nada, porque sem ele, nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Longe da videira, nós somos apenas um galho que está a secar-se e que depois será jogado no fogo. Muitos galhos já se separaram do Senhor e nem perceberam. Existem algumas folhas murchando e ainda nem perceberam. O fato de estarem indo à igreja engana eles mesmos, pensando que estão ainda ligados à videira. Mas não estão, já foram cortados, estão longe, estão separados, escolheram isso. E por isso que muitas vezes a gente não consegue ver nenhum fruto. E a palavra de Deus diz que a gente vai conhecer os que são de Deus pelos seus frutos. E muitas vezes a gente não consegue ver fruto nenhum na vida de muitas pessoas. E elas nem sabem por quê, e elas ficam se questionando, mas por que todo mundo consegue e eu não? Por que todo mundo tem uma experiência com Deus e eu não? Porque você não tem um relacionamento com Ele, você frequenta uma igreja, você é batizado numa certa denominação, mas isso não quer dizer que você tem uma relação íntima com o Senhor, isso não quer dizer que você tem intimidade com Deus. Você pode sim ser um seguidor, mas pode não ser um discípulo. Você pode ser um discípulo e você até pode ser um discípulo, mas não é íntimo, a ponto de saber os segredos de Deus, a ponto de ser beneficiado em gerar os frutos por estar ligado à videira. Mas não perde a esperança. Hoje, se você quiser se aproximar dele, imediatamente ele vai te enxertar. Como diz lá em Romanos capítulo 11, 23. Ele pode te enxertar, até mesmo se você foi arrancado sem querer. Alguém te arrancou, alguma luta te arrancou, algum problema te arrancou da presença do Senhor. Alguma pessoa te arrancou da presença do Senhor. Se você quiser voltar a ter um relacionamento com Deus, a estar próximo de Deus, a permanecer nele, ele vai te enxertar novamente. Então busque intimidade. Busque intimidade com Deus e todos verão os frutos espirituais de quem permanece ligado à videira. Não queira ser mais um crente, mais um membro de igreja, mais uma pessoa que apenas aceitou Jesus, que sabe que Jesus é Salvador. Mas você precisa buscar ter intimidade com Deus, você precisa permanecer nele. Se você for ler
o capítulo 15 do livro de João, você vai ver o tempo todo que nós precisamos permanecer. Essa é uma palavra que é repetida nesse capítulo, dizendo da nossa necessidade, que nós precisamos permanecer. Não fala em nenhum momento Jesus dizendo, olha, eu vou permanecer em vós, tá bom? Eu vou permanecer contigo. Não tem dizendo nesse capítulo o tempo todo, é permaneça e eu permanecerei. Permaneça e eu farei você produzir frutos. Permaneça e eu vou podar vocês. Permaneça e eu vou te ajudar. O tempo todo Ele está pedindo para que você permaneça. Porque que Deus vai permanecer conosco, isso aí é certo. Ele sempre está por ali, à disposição, batendo a porta do nosso coração, mostrando o tempo todo que Ele está querendo ter um relacionamento conosco. Isso aí é certo. Mas Ele respeita o fato de você não querer, pelo menos nesse momento agora não. Eu estou resolvendo minha vida, eu quero viver outras coisas, eu quero experimentar outras coisas. Ele respeita. Agora não fique você longe querendo gerar frutos como alguém que está ligado. Não queira ser abençoado como alguém que está na presença do Senhor. Não queira ter a experiência que você não buscou. Não queira receber o Espírito se você não está pedindo, não está buscando, não está permanecendo. É incoerente. Nenhum relacionamento sobrevive quando só uma pessoa quer. Que Deus quer, nós sabemos, mas você quer? Ah, eu quero. Então está fazendo o que para isso? Você está investindo tempo? Você está abrindo mão dos seus gostos? Está investindo nessa relação? Quando a gente ama alguém, a gente quer passar o maior tempo com ela, não é? Quando a gente ama alguém, a gente passa a ter os mesmos gostos. Quando a gente ama alguém, a gente passa o dia pensando naquela pessoa, não é? A gente abre mão até de sonhos que eram tão importantes para nós, porque eles acabam perdendo o valor perto dessa pessoa extraordinária que nós conhecemos. Se assim é humanamente, imagina o nosso relacionamento espiritual com Deus. Se aproxime e Ele vai se aproximar. Permaneça e Ele vai permanecer. Como salmista, escolha estar perto do Senhor. E você terá intimidade. Até para você ficar debaixo das asas do Altíssimo, você precisa ter intimidade para você se aproximar. Até para que Ele seja o teu abrigo, o teu refúgio, você precisa estar junto dEle. E essa relação ela se torna tão íntima que Ele entra dentro de nós e Ele preenche todo o vazio do nosso ser. Deus tem o formato perfeito que se encaixa de uma forma que nos completa. E nós não sentimos mais aquele vazio interior. Pelo contrário, nós nos sentimos plenos. Com Deus nós nos sentimos cheios. Queira você experimentar e invista nessa relação. E você vai ver Deus se aproximando. Se você escolher os seus pecados, eu vou te dizer que os teus pecados fazem separação entre você e Deus. Mas se você escolher a Deus, Ele vai se achegar a você, vai perdoar os teus pecados, vai entrar na tua vida e agora você vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Ele respeita e por isso que Ele está à porta do teu coração batendo. Se você ouvir a sua voz e deixar que Ele entre, Ele vai entrar e vai tomar conta de tudo. Mas senão Ele vai permanecer de fora. Ele respeitou o povo de Israel o tempo todo quando eles escolheram outros deuses. E Deus enviou eles para as nações daqueles deuses. Então vá viver com eles. E aí eles descobriram que aqueles deuses não eram deuses coisas nenhuma. Que só Deus é o único Deus Todo-Poderoso. E aí eles se arrependiam e clamavam e pediam a Deus para voltar para esse relacionamento. E Deus sempre trazia eles de volta. Os nossos filhos que escolheram ir embora, eles têm essa liberdade. Eles escolheram ir embora. Mas lá onde eles estão,
Vai chegar um momento que eles vão lembrar que só eram felizes quando eles estavam com Deus. E na hora que eles quiserem voltar, eles vão encontrar um Pai de braços abertos, esperando por eles. Sempre nós, quando nos voltarmos, nós encontraremos um Deus de braços abertos, querendo ter esse relacionamento conosco. Então não seja só seguidor, seja íntimo, queira isso, queira ter intimidade com Deus, porque aqueles que estão bem próximos do Senhor conseguem ouvir a sua voz. Porque quem é íntimo consegue identificar a voz do Senhor. São tão íntimos que Deus revela-lhes segredos. São tão íntimos que Deus conta com eles e eles sejam intercessores por outros que ainda não conseguem ouvir a sua voz. É muito bom estar perto desse Deus maravilhoso e viver essa intimidade que nos faz completos. Essa é a palavra. Enquanto você não estiver com Ele, você será apenas uma parte. Mas quando você se junta com Deus, você fica completo. Vamos orar por isso? Deus querido, nós não queremos te olhar de longe, como Zaqueu que subiu em cima de uma árvore para te ver passar. Nós queremos, como Zaqueu, descer da árvore e te levar para casa para jantar conosco, para ser íntimo, para que haja salvação na nossa casa, na nossa vida, para que sejamos transformados pela Tua presença. Quem é íntimo do Senhor parece com o Senhor. Faz as mesmas coisas que o Senhor faz, tem o mesmo Espírito. E por isso nós queremos ser íntimos, queremos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus. Não queremos ser crentes ou pertencentes a qualquer igreja. Nós queremos ser amigos de Jesus. Nós queremos ser discípulos amados. Nós queremos fazer a Tua vontade e certamente ela será a nossa vontade também. Porque quando somos íntimos, nós queremos a mesma coisa. Nós aspiramos pelas mesmas coisas. Por isso que onde o Senhor está, o Senhor quer que nós estejamos também. E por isso o Senhor veio a essa terra para nos buscar, porque o Senhor nos ama e quer viver conosco para sempre. Ajuda-nos, Senhor Deus, a investirmos tempo nessa amizade. Espírito Santo nos conduz ao Pai, nos leva a essa intimidade, queremos passar tempo, queremos estar juntos, queremos ler a palavra do nosso amigo, queremos proclamar que esse amigo está voltando para que todos queiram também ir junto contigo, viver e desfrutar dessa amizade para sempre. Ajuda o Teu povo, Senhor Deus, a sair da condição de crente para filho do Altíssimo. Ajuda-nos a permanecermos. É tão difícil, Pai, permanecer. Aceitar o Senhor, levantar a mão na hora de uma oração, de uma semana de oração, de um apelo, é muito fácil. Agora, permanecer é muito difícil, porque além de sermos atraídos por outras coisas, tem pessoas que insistem em nos arrancar da Tua presença. Tem situações terríveis que nos arrancam da Tua presença. Mas hoje a Tua palavra também nos disse, lá em Romanos 11, 23, que o Senhor pode nos enxertar de novo. E podemos fazer parte de novo dessa videira santa, onde o Espírito Santo é a seiva que corre dentro de nós, gerando os frutos que nos farão parecidos com Jesus. Nós te agradecemos por essa oportunidade e nós te pedimos que nesse novo dia nós tomemos uma decisão de sermos amigos de Deus. E isso nós oramos e pedimos já agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.